ter uma vigilância acerca de onde está vindo os ataques. Perceba, se eu disser assim, a irmã está doente, mas se eu não souber onde é a enfermidade, eu não tenho como aplicar o remédio. Está acontecendo uma frieza espiritual. De onde está vindo? Onde está vindo? Por onde está vindo? Para nós podermos solucionar o problema do ataque. Então Paulo está preocupado com a igreja. E como é que Paulo vai defender a igreja? Com a própria mensagem do Evangelho. Paulo começa a pregar o Evangelho. Por isso que vocês que chegam até aqui tem que ter mensagem do céu, para que a gente possa entender, para nós possamos captar em nosso coração e nos defendermos do que está vindo lá fora. Aqueles que não chegam mais aqui de contrapartida, já não conseguem mais ter uma mensagem para defender o que está sendo injetado nos seus corações. Logo, Paulo está preocupado com isso, e quando Paulo inicia o capítulo, ele diz: também vos notifico, irmãos, o Evangelho. Paulo está sabendo o que ele está anunciando. Paulo está dizendo aos irmãos que pregou a eles o Evangelho. Eu quero lembrar aos irmãos o que é o Evangelho. Se a gente fizer uma pergunta a um crente, dizer: irmão, o que é o Evangelho? Pouquíssimos irmãos vão saber dizer o que é que significa Evangelho. Mas eu quero dizer para os irmãos que Evangelho são boas novas de salvação. Foram anunciadas primeiramente por Jesus. Quando Jesus aparece, aleluia, depois que João Batista é preso, Jesus vai para a Galileia pregar o Evangelho. Ele diz: é chegado o tempo, crede, o reino de Deus é chegado, crede no Evangelho. Jesus está dizendo que a partir de então vai nascer um novo tempo, vai nascer uma nova história. Olha, o tempo que Deus tinha reservado tinha chegado, glória a Deus por isso. Paulo está lembrando do que Jesus já tinha dito. Paulo está dizendo: olha, eu preguei para vocês o Evangelho. O Evangelho. Nós pensamos em 4 evangelhos, não é assim? Alguém diz os evangelhos, mas é o Evangelho. O Evangelho é um Evangelho. São boas novas de salvação. Agora existe, quando você fala os evangelhos, você está falando de outras coisas que copiam o Evangelho de Deus, que traz doença para a igreja, que traz enfermidade para a igreja. As boas novas de salvação foi Cristo quem propagou, foi Cristo quem anunciou. Elas são anúncio do reino de Deus para nossas vidas. Glória a Deus. Paulo, conhecedor do poder do Evangelho, ele diz: olha, eu não me envergonho. Romanos capítulo 1, versículo 16. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo Jesus. Ele é poder de Deus. Ô glória! Ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Glória a Jesus. É importante nós lembrarmos aqui acerca do Evangelho que foi nos anunciado. Ei, meus irmãos, como está o teu coração no Evangelho que foi anunciado para mim e para você, pelo qual nos fez confessar Jesus, pelo qual o Espírito Santo usou para que eu e você disséssemos: eu aceito Jesus como meu Senhor e como meu Salvador. E essa pergunta se faz necessária porque Paulo está dizendo: eu quero vos notificar que eu não vos preguei outra coisa senão o Evangelho de Cristo Jesus, boas novas de salvação. Glória a Deus. Glória a Deus. É uma preocupação do apóstolo. O que eu preguei para vocês foi poder de Deus. E aí nós vamos ver, quando Jesus estava pregando, nós vamos ver que alguém era curado, demônios eram expulsos, pessoas se convertiam, o poder do Evangelho transpassava as religiões da época. Então Paulo está dizendo: olha, irmãos, o poder que alcançou vocês não foi um poder persuasivo meu, mas foi um poder de Deus através do Evangelho. E aí a nossa preocupação, e o que eu tenho sentido Deus falar comigo há alguns dias, e eu quero transmitir isso para os irmãos dentro da mensagem. É aí onde mora o segredo da coisa, porque Deus fala com a gente tem que transmitir aquilo que Deus está falando. A preocupação de Deus para com a igreja dele é que a igreja esteja adornada, que a igreja esteja edificada, e é na palavra
Agora, como? Não sendo só ouvinte, mas sendo praticante da palavra. Aleluia. Nós temos tentado levar a igreja a um nível de intimidade com Deus por intermédio da sua palavra, porque a palavra de Deus não tem erro. E o que nós temos trabalhado aqui, aos poucos meses que estamos aqui, é nessa linha de raciocínio, é para que a igreja venha entrar pelo caminho do entendimento, pela razão da palavra de Deus. Então Paulo está preocupado pela questão do que está acontecendo. Eu quero lembrar os irmãos do conteúdo da carta. Nós já estamos no penúltimo capítulo. Nós passamos por diversos problemas que estavam acontecendo naquela igreja. Mas, oriundo desses problemas, era um inimigo que estava lá fora, que estudou, que se preparou, que trabalhou uma mensagem, que tinha articulado uma situação para que ele pudesse introduzir mensagens no seio da igreja. Perceba que o que o apóstolo diz é: por que alguém está dizendo a vocês que Cristo não ressuscitou? Tinha alguém, tinha uma mensagem lá fora, ou melhor dizendo, tinha uma mensagem dentro, tinha um mensageiro dentro. Por que alguém está induzindo vocês ao erro? Paulo faz necessário lembrar aos irmãos que o Evangelho foi pregado mediante a aparição de Cristo Jesus ressurreto. Ele faz uma lista de quantas pessoas Jesus apareceu. Sabe o que é mais lindo? A prova técnica. Muitos do que viram Jesus estão vivos até hoje. Alguns já dormem, mas muitos estão vivos. Paulo está dizendo. Veja que a dureza, irmão, do entendimento, se a gente não pedir a Deus graça para compreender o Evangelho, alguém distorce a palavra. Ora, nós estamos falando aqui nos dias da ressurreição de Cristo. Nós estamos falando de um momento onde o inimigo entrou já trabalhando contra a ressurreição de Cristo, tirando a esperança do homem pecador, tirando a minha e a sua esperança. É isso que o inimigo quer fazer com a gente. Ele quer fazer com que eu e você acha que não tem mais jeito. O inimigo quer fazer ele quer fazer com que a gente pense que está tudo acabado, que o nosso Deus não opera, que o nosso Deus não opera como um Deus poderoso, que é. Porém, Paulo tem a mensagem de Deus para o coração daqueles que crêem no Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. E eu não tenho dúvida que Deus tem nos dado mensagem para o coração dos irmãos, assim como o meu coração está encharcado da mensagem do Senhor. Que eu tenho trazido essa mensagem com fidelidade, aquilo que o meu Deus tem falado. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmão, estão me ouvindo bem? Então Paulo está preocupado com o quê? Em anunciar para os irmãos e notificar a eles, lembrar a eles o que ele entregou a eles. Ei, meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo muito perigoso. E deixa eu falar o que é que muda as pessoas. A mensagem. É a mensagem. É a mensagem que muda as pessoas. E a gente não pode, a gente precisa ter muito cuidado nesses últimos dias, porque o inimigo de nossas almas, irmãos, o homem, o bicho não cego. Ele engana muita gente. E eu tenho trabalhado alguns dias, tenho observado que a gente sente falta, a gente sente carência, a gente quer algo mais zoadento, a gente quer algo mais barulhento. E eu sei que é bom aqueles cultos bem assim, mas eu não quero tirar a sua razão da doutrina. A doutrina nós temos que ter paciência para ouvi-la. Nós precisamos sentar e ouvir com atenção. Mas o inimigo tem trabalhado nesse avexame do povo. O povo não quer mais se sentar para ouvir, não quer mais ter paciência para ouvir o Evangelho. Porém, eu e você precisamos ter essa paciência, para que o Senhor ministre em nossos corações nessa noite o Evangelho. Paulo diz: também vos notifico, irmãos, o Evangelho que vos tenho anunciado. E eu quero vos fazer lembrar isso. Eu louvo a Deus pelo nosso cinegrafista que tem aqui e grava todas as mensagens. Porque de alguma razão eu tenho como dizer assim: rapaz, eu pego as mensagens aqui, a mensagem está aqui, ó. As mensagens estão gravadas, as mensagens da doutrina.
para que qualquer situação, que a mensagem era doutrinária, que é a mensagem para a igreja. Qualquer coisa que aconteceu, qualquer desvio de alguém, qualquer situação, a mensagem não foi. Não, se você culpar a mensagem, se alguém culpar a mensagem, é coisa do inimigo purinho. Porque as mensagens que tem vindo a esta igreja são mensagens de edificação, de mudança de caráter, de mudança de comportamento, de abandono de pecado, de santidade. É isso que tem vindo a esta igreja. Glória a Deus, aleluia. Eu louvo ao meu Senhor por isso. Eu vos faço notificar isso aqui nessa noite. Assim como Paulo notificou aqui a igreja aos Coríntios. Paulo diz também algo interessante, relembra os irmãos. Paulo diz: o qual também recebestes. Versículo 1, capítulo 15, versículo 1. Nós estamos só no versículo 1. Vocês receberam a mensagem. É interessante nós pararmos para pensar aqui. Quantas vezes você tinha ouvido antes de aceitar Jesus, o Evangelho ser anunciado, e você nunca tentou para o Evangelho? Nunca. Só que tem um dia que Deus abriu o nosso coração. Escute, a graça de Deus. Ela permitiu que eu e você ouvisse o Evangelho. Eu disse: eu quero esse Evangelho para mim. Eu recebi o Evangelho. E quando eu recebi o Evangelho, eu recebi poder de Deus na minha vida. Poder para me transformar, poder para me mudar. E Ele foi me mudando, Ele foi me trabalhando, Ele foi me trabalhando. Como uma pedra bruta que é pegada lá no garimpo e trazida para que ela seja lapidada, né? Assim foi Deus quando nos pegou. Nós recebemos o Evangelho e começou o processo. Mas Paulo está preocupado, por quê? Porque os irmãos que receberam o Evangelho são santos, é a igreja de Deus, nós que estamos aqui, irmãos. Mas tem um inimigo que trabalha dioturnamente para quê? Escuta, 2 Coríntios, capítulo de número 11, e nós lemos nessa noite, na leitura oficial. O versículo 3, Paulo está preocupado, ele diz: irmãos, eu temo. O versículo 1 ele diz: irmão, não se zangue comigo, irmão, dá frente à minha loucura, porque os irmãos estavam chamando Paulo até de louco, porque Paulo estava querendo a santidade da igreja, preocupado com os inimigos que estavam em volta, a mensagem. E alguém diz: irmão Roberto aprovou uma coisa dessas coisas, alguém diz: o senhor está ficando doido, rapaz. Rejeitando a mensagem, rejeitando o cuidado do apóstolo. Aí o apóstolo diz: mas tenha calma, tenha um pouquinho de paciência comigo, aguente mais um pouquinho da minha ignorância, da minha loucura, porque a minha loucura é zelo de Deus por vós, oh glória a Deus. E eu tenho temido, porque a serpente enganou Eva lá, eu tenho temido que alguém seja enganado da mesma maneira. Ou seja, o que vale é muita coisa, meu irmão. Quem está tomando conta, quem está na frente, quem está responsável, tem a alma das pessoas que está em jogo. Aleluia. Nós lutamos contra as trevas, e as trevas lutam pesado, investe pesado, para enganar a igreja. E olha como é que engana. Eu temo que assim como a serpente enganou Eva no deserto, no jardim, lá no Éden, alguém seja enganado. Aleluia. E como foi que a serpente enganou Eva? Foi a mensagem. Foi com a mensagem. Paulo está dizendo que há falsos apóstolos. Esses falsos apóstolos têm uma mensagem extraordinária. Outro dia encontrei um apóstolo ali. Aí eu lá fiquei olhando assim pro lado dele, mas aí eu estava congregando no Cumbuco nesse dia aí, o irmão deu a oportunidade de ter esse apóstolo. Rapaz, ele pegou o microfone, quase que eu perdi os dois sonhos, viu? E uma mensagem, ó, eloquência, presença, palavra. Se você for mais igualmente uma carroça correndo no lugar, lá persegue sim. Muito barulho e vazio de conteúdo, vazio de verdade. Tiago diz assim: sede praticantes da palavra de Deus. Porque adianta o irmão Júlio vir para cá e eu sou um trovão. Se eu não pregasse muito mesmo aqui, e os irmãos saírem daqui, as irmãs saírem tudo aqui em ponta de pé, marchando, aí o culto foi pesado, e eu não vivesse mais e estivesse só enganando os irmãos. Não deixar todo mundo quietinho, mexer na ferida de ninguém, deixar todo mundo no seu pecado e só analisando por cima. Está todo mundo caminhando pelo canto, todo mundo caminhando aí.
Mas o irmão Gil não está aqui para isso, o irmão Gil está para anunciar o Evangelho. Glória E o Evangelho diz: arrependei-vos, pois, e convertei. Glória. Aleluia. O Evangelho diz isso. Não se preocupe, não, que primeiro sou eu. Eu tenho que me converter, eu tenho que ser exemplo aqui. Se eu não for, vocês podem pegar a minha orelha e botar para fora. Isso é pesado, né? Paulo está preocupado com o que está acontecendo. E diga-se de passagem, não é só Paulo, não, irmãos. Os pastores estão preocupados com o que está acontecendo. E como é que nós vamos defender o rebanho? Se o rebanho não gosta de vir a doutrina, se o rebanho não gosta de vir a escola bíblica, se nós começarmos a apertar a doutrina no domingo, porque está todo mundo aqui, daqui a pouco no domingo não tem mais ninguém, porque nós estamos levando a doutrina para ver se a gente tenta salvar o rebanho, e o rebanho está sob ameaça direto, é mísseis caindo direto, porque é direto mensagem, direto mensagem, direto mensagem. Aleluia. E aí tome a oração, tome pedir a Deus misericórdia, e Deus lá de cima olhando na porta, eu estou fazendo o possível para falar assim, pô, e o povo não quer, rejeitando a mensagem. Porque diz que a mensagem não é do jeito que queria, que não é mensagem para se pregar. Porque a mensagem confronta, porque a mensagem corrige, porque a mensagem desperta para o novo tempo que está vindo, porque a mensagem diz alguma coisa que toca em alguma situação da gente. Quantas vezes já foi tocada na minha vida e ainda é? Correções por cima de correções que Deus faz subir, você acha que não? Você acha que Deus me corrige pesado? É claro, como a gente está falando aqui, eu preciso ser corrigido primeiro e Ele me corrige. Ai, de início é pular fora do trilho. Eu louvo ao meu Deus por isso. Ele não é tirano, Ele é meu Pai. Ele cuida de mim. O Espírito diz: ah, papai, o Espírito que está em nós. Ou seja, paizinho, papaizinho. Ele cuida de nós. Aleluia, Deus. E como é que você acha que Deus cuida de nós? É vendo o filho ir para a vida e deixando? É não. Glória. É não, é corrigir o filho para ele não perder-se na bênção. Então Paulo está preocupado, rapaz. Está cheio de pessoas. Abre comigo em Gálatas capítulo 1, versículo 9, por gentileza. Está cheio de falsos apóstolos, está cheio de mensageiros. Como é que eu vou defender a igreja? Você vai defender pregando para a igreja, ensinando a igreja que comportamento a igreja tem que ter nos dias de hoje. Isso eu estou falando de Paulo e de nós também, obreiros da casa do Senhor. Gálatas capítulo 1, versículo 9 diz assim a palavra do Senhor: assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do qual já recebeste, seja anátema, ou seja, seja maldito. Meus irmãos, o que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que um crente tem que distinguir entre o evangelho verdadeiro e o evangelho falso. Paulo está dizendo: olha, não tem como eu estar em todo lugar. Não tem como eu estar na Ásia Menor, estar em Roma, estar na Itália, enfim, não tem como. O que eu tenho que fazer é anunciar o verdadeiro Evangelho, e a igreja tem que conhecer o Evangelho que Cristo deixou para nós, louvado seja o nome do Senhor. E a igreja tem que distinguir quando há uma mensagem não vem de Deus. Essa semana eu botei uma mensagem no grupo, quem viu? Mensagem verde. Pronto. E eu estava dizendo com os companheiros aqui ontem, eu mostrando para os obreiros na reunião que a gente fez, sobre aquela mensagem. Eu botei aquela mensagem para eu ver como é que ia ser a reação dos irmãos. A mensagem dizia: está vindo uma tão grande alegria de Deus aí que você vai ficar sem palavras para agradecer. Essa mensagem é uma mensagem antiga. Essa mensagem parece ser uma mensagem boa, mas não é. Ela tira a minha razão para me ser grato ao meu Deus, ao meu Pai, ao meu Criador. Como é que tu não vai ter palavra, meu irmão, minha irmã? Ela inconscientemente introduz uma falsa verdade, inconscientemente. O que é isso, irmão? Você está dizendo